E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de novo. Mais um encontro do nosso grupo Por Dentro do Jazz. Estou falando aqui da cidade do Porto. Estão vendo aqui atrás, estou em Portugal com a Cíntia. A gente está curtindo aqui uns dias, em visitar minhas filhas. E decidi manter a minha participação no grupo mesmo assim, apesar da questão do fuso, né? A gente está 4 horas adiantado. Então eu estou fazendo uma gravação aqui para eu poder fazer a minha apresentação a pedido do meu grande amigo e jornalista Luiz Carlos Azedo. E estou sabendo que hoje quem vai fazer a moderação é o Sérgio Léo, grande figura. Um abraço, Sérgio, um abraço para todos vocês aí. E a gente fez aquela votação no grupo, né? E ficou decidido que a gente ia falar sobre 2 músicas dessa vez. A ideia era fazer uma comparação entre as que foram mais votadas, que foram Take 5, do Dave Brubeck, e Summertime, com a Janis Joplin. Particularmente 2 músicas que eu gosto muito, inclusive eu sugeri Take 5, que é uma música que teve muito impacto na minha vida. Primeiramente porque ela foi apresentada por um grande amigo meu, do Cid Siqueira, jornalista também, e depois pelo modo como ela me mostrou a versatilidade desse gênero que é o jazz, né? Take 5 é uma música muito interessante por vários motivos. Eu acho que a primeira coisa que seria importante falar dela é a questão da polirritmia. Essa é uma música que está num tempo 5/4, que é muito incomum e na época era algo que praticamente não acontecia no jazz. O jazz é uma música que, apesar da sua origem africana e dos improvisos e tudo mais, se solidificou muito em cima do 4/4, né? E quando apareceu o Dave Brubeck com essa música em 5/4, realmente causou bastante impacto. É interessante dizer que essa música ela fez muito sucesso, não só no meio jazzístico, mas também no meio popular. Ela tocou muito em rádio, foi uma música que vendeu muito, sempre ao longo da história. Qual é que é a origem dessa música? O Dave Brubeck é um cara de uma formação clássica, né, de jazz, era um grande pianista, era um virtuoso, e ele fez parte de um programa que o governo dos Estados Unidos desenvolveu nos anos 50, que era o The Jazz Ambassadors. Então, como o jazz era uma música que se entendia como representativa da cultura dos Estados Unidos, o governo resolveu colocar dinheiro e colocar alguns músicos para viajar pelo mundo, principalmente ali pelo Oriente Médio, pelo leste europeu, para vender, através desse soft power, né, a cultura dos Estados Unidos. Então o Dave Brubeck foi um desses músicos, né? Ele viajou pelo Oriente Médio, viajou pela Europa do Leste e ficou particularmente muito impactado pela música que ele ouviu na Turquia, que é onde se produz um tipo de música também polirrítmica, com tempos compostos, 8/9, 9/8, coisas muito complicadas que são interessantes e instigantes, mas que não estavam dentro daquilo que era aceitado na música popular dos Estados Unidos. Não era comum para as pessoas ouvir isso aí. Então ele voltou impactado por aquilo e ele estava disposto a colocar de alguma forma isso aí em disco, né? E falou isso para a banda. Ele tinha um grande saxofonista na formação dele, que era o Paul Desmond, que é quem recebe os créditos pela composição da melodia e dessa música, né? E eles fizeram lá uma jam no estúdio, tentando de alguma forma incorporar essa questão do tempo composto. E foi bastante difícil, pelo que a gente eles tiveram algumas dificuldades para conseguir isso. Na verdade, quem acabou salvando a pátria foi o baterista, o Joe Morello, porque ele tinha uma formação clássica como violinista e estava acostumado a trabalhar com complexidade na música. Então ele desenvolveu a batida e eles ficaram improvisando lá em cima da batida. O Dave Brubeck fez o que a gente chama na música de vamp, que são algumas frasezinhas ali que servem de base, e o Joe Morello desenvolveu a melodia em cima disso, que acabou ficando conhecida. O resultado é algo que, apesar da complexidade do ritmo ser algo diferente, é muito palatável, algo gostoso de se ouvir, e acabou que essa música influenciou demais o jazz e tocou muito até em rádio. Como eu estava dizendo antes, ela teve grande aceitação popular. Então é importante a gente dizer que, apesar do Dave Brubeck levar o crédito por essa música, ela se deve muito ao trabalho do saxofonista e do baterista também, né?
O jazz era uma música que era banida na União Soviética na época, mas que com essas turnês acabou ganhando também bastante visibilidade, inclusive versões locais muito interessantes. É importante lembrar que uma das características do jazz é o improviso. Isso não é um privilégio do jazz, né? Isso sempre existiu. E as músicas originárias dessas outras regiões aí também tem bastante improviso, e acabou que o jazz, nesse disco do Dave Brubeck, foi muito influenciado por essas vertentes diferentes daquela que a europeia, mais do oeste, e a música africana, que haviam composto o início do jazz. Então eu acho que essa música realmente foi uma excelente escolha, porque ela tem uma beleza, uma graça, né? É gostosa demais de ouvir, e eu recomendo que vocês ouçam o disco todo, porque todo ele é muito interessante, e várias das músicas, se não todas, são compostas com esses ritmos que são com tempo composto, que não são aquela coisa mais comum do 4x4, aquela marcação cravada que a gente consegue bater o pé com ela facilmente, né? O que essa música tem de marcante, então, para a gente finalizar a conversa sobre ela? Ela causa uma certa estranheza, ela causa aquilo que a gente chama de uma dissonância cognitiva, porque ela está fora do que era regularmente aceito, que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Ela foi desafiadora, ela quebrou uma tradição do jazz, que era o ritmo do 4x4, e ela quebrou também esse padrão cultural, que era de uma música de fácil assimilação, e conseguiu chegar a ter bastante aceitação popular. Então é um jazz diferente do que acontecia antes, é um jazz que conseguiu ter bastante aceitação popular. Nossa segunda escolha foi Summertime, na gravação feita pela Janis Joplin em 1969, 10 anos depois do Dave Brubeck, né? E Summertime também foi uma escolha bastante interessante, em primeiro lugar porque ela permite uma discussão sobre se realmente ela é jazz ou não, né? Muita gente acredita que essa música da Janis Joplin não estaria dentro daquele gabarito tradicionalmente aceito como jazz. Os puristas certamente vão dizer que não. Ela está muito mais dentro do escopo do blues principalmente do blues, né? Mas também do rock, que estava se desenvolvendo muito naquela época, já era bastante eletrificado, né? Mas os que não são tão puristas, eu acho que eu me encaixo nesse campo aí, podem dizer que, principalmente pela interpretação da Janis, né, que é bastante visceral e tem muito espaço para improvisação, ela pode sim ser aceita como jazz. Inclusive, no começo, o jazz era uma música que era bastante comumente cantada. Summertime, eu acho que, em termos de uma discussão, de um bate-papo sobre jazz, mostra que o jazz pode ser muito mais uma abordagem, uma forma de você abordar a música, do que um gênero em si, né? Então, Summertime foi composta em 1934 pelo George Gershwin para uma ópera, Porgy and Bess. E essa canção, ela é uma canção, né? Chanson. Ela teve uma inspiração jazzística, mas ela foi desenvolvida mais como música popular e com alguma influência até de orquestra, no caso do original. Ela foi gravada por mais de 25 mil artistas, para vocês terem uma ideia. E ela foi eternizada pela Billie Holiday, e também teve uma gravação que foi muito conhecida da Ella Fitzgerald. Mas acho que a gravação da Janis, ela tem uma visceralidade que amplifica uma característica muito importante dessa composição, que é também algo que a outra tem, que é uma dissonância cognitiva, que é uma estranheza, que é causada pelo fato da letra dela ser algo que traz a ideia de esperança e de uma certa bonança, né? Não sei se você deve ter prestado atenção, a letra dela, na verdade, é uma babá que está cantando para uma babá negra que está cantando para uma criança branca rica, né? E então a dissonância está nesse fato. Você tem uma letra que é de esperança, que é de bonança, mas ela é cantada como um lamento daqueles típicos que eram cantados nos campos de colheita de algodão
E a Janis canta com uma visceralidade muito grande. A interpretação da banda também é muito boa, dentro daquela linha do rock dos anos 60, que era mais rasgado, bem tosco, né? Não é, ele, apesar de ter uma elaboração do ponto de vista de interpretação, ele não é tão puro do ponto de vista sonoro como o rock progressivo foi depois e como a música pop se desenvolveu a partir dos anos 70. Assim como você vai ouvir na música do Doors, The Who, Yardbirds e tantos outros, é uma música que tem bastante arestas, ela tem arestas, né? Eu considero isso muito interessante. Eu pessoalmente gosto muito desse tipo de música que tem essas arestas. O que essas duas músicas têm de diferente? Nós estamos falando aqui de uma comparação, né, porque a gente não ficou com uma só dessa vez. Eu poderia dizer de cara que a primeira delas, que é Take Five, é uma música bastante sofisticada e elaborada do ponto de vista musical. Do ponto de vista de jazz, ela está totalmente dentro do gabarito, né? Ao passo que Summertime é uma música um pouco mais tosca. Ela tem essa visceralidade e ela tem também não é tão dada à lógica do improviso e do virtuosismo instrumental como é o caso da primeira. E isso não faz dela algo menor de modo algum, né? Mas é importante marcar essa diferença. Elas são radicalmente diferentes nesse aspecto. Essa Summertime, pelo que eu pesquisei, ela só teve gravações ao vivo. Tem até um vídeo muito interessante dela que a gente encontra no YouTube, né? Do ponto de vista do que elas têm em comum, elas são abordagens feitas por pessoas brancas, né, de um gênero e de um estilo de vida ou de formas culturais que são de um mundo que não é considerado branco. Vamos dizer assim, o jazz é uma música de origem bastante negra, mas a banda do Dave Brubeck e também a formação que a Janis Joplin toca são pessoas predominantemente ou totalmente brancas, que estão fazendo a sua interpretação de um modo de fazer música que é negro, né? Então é isso, são duas músicas muito interessantes, certamente emblemáticas, cada uma do seu gênero e no seu estilo. As duas são, no meu entendimento, jazz sim, jazz é liberdade acima de tudo, né? E a gente tem aí dois grandes momentos da música. Espero que o bate-papo seja muito bom. Amanhã cedo eu vou acordar e já vou ouvir a gravação. Falou, grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo encontro. Agradecimento aqui ao Luiz Carlos Azedo, ao pessoal da Biblioteca Salomão Malina, a Fundação Astor Júlio Pereira. Estou tomando aqui um vinhozinho Planura do Alentejo, delicioso. Curtam aí, grande abraço.